A todos, quero desejar um dia de bênção, um dia de vitória. Gostaria de desejar um ótimo dia para toda a família Nação Eleita, para todos os amados irmãos e amigos, você que está perto, você que está longe, que o nosso Senhor Jesus possa falar ao teu coração neste domingo. Aqui quem está falando é o pastor Éder Pimentel. Eu sou pastor aqui na cidade de Barueri e gostaria de dar desejar um dia maravilhoso, um dia de bênção, um dia domingo, um dia da família, que Deus possa honrá-los poderosamente nesse domingo. Um beijo aí no coração do pastor Joaquim, irmã Tati, Silmara, pastora Silmara, paz do Senhor, irmão Rafael, paz do Senhor, irmão Amaro, paz do Senhor, evangelista Ilka, paz do Senhor, pastor Joaquim, né? Quem diria, de Carapicuíba para o mundo, tá lá na América, para a glória e honra do Senhor Jesus. Um beijo no coração da família Dourado. Eu quero glorificar o Senhor. Hoje, infelizmente, né, nós não podemos estar fazendo o nosso culto presencial na nossa igreja sede aqui em Barueri, devido a toda essa situação aí que nós estamos vivendo no mundo, né, não é uma situação local, né, mas no mundo inteiro. Então, como prevenção, estamos aí todos nas suas casas, guardados em casa, e eu quero agradecer aí o carinho, o amor de todos os amados irmãos. Que Deus vos abençoe, pastora Débora, irmã Tati, pastor Mário, pastora Andréia, que Deus abençoe todos vocês na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Irmã Jean, Deus te abençoe, guerreiro. Um beijo no coração de todos os amados irmãos. Irmã Márcia, irmã Gláucia Barbosa, Deus abençoe. Irmão Carlos, Deus abençoe. Pastora Flaviane, um beijo no teu coração. Fábio, paz do Senhor, bom dia. Evangelista Viviane, bom dia. Vinícius, um beijo no teu coração, guerreiro da sua esposa. Um grande abraço aí a todos os amados irmãos. Infelizmente estamos atravessando um momento difícil, né? E hoje o culto de domingo vai ser aqui, vai ser aqui em casa. E quero agradecer o carinho, o amor de todos vocês, que a palavra do Senhor venha falar ao coração de todos. Essa semana tem sido uma semana um pouco tumultuada, a gente não está ainda entendendo muito bem, né, como se conduzir, mas vamos confiar no Senhor, porque Ele tem o poder de nos direcionar, né? Evangelista Viviane, a paz do Senhor. Pastor Marcelo, a paz do Senhor. Irmão Robson, a paz do Senhor. Eu quero saudar a todos os amados irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Éder Pimentel, sou pastor aqui na cidade de Barueri, da nossa amada igreja Nação Eleita. E hoje nós estamos realizando o culto, né, online, né? Quem diria que um dia isso ia acontecer, né? Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Essa madrugada levantei para orar, tirei um período de oração e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Se você puder, abra o teu coração para receber essa mensagem, que essa palavra venha falar ao teu coração. Irmã Micheliane, a paz do Senhor. Irmão Natanael, a paz do Senhor. Irmã Cristiane, a paz do Senhor Jesus. Se você puder também, compartilhe aí com os seus contatos, compartilhe com os irmãos da igreja, para que essa mensagem venha edificar espiritualmente toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Hoje é o culto do domingo e aqui, né? Nós queremos glorificar o Senhor pelo culto do domingo que está acontecendo hoje em casa, né? Eu não lembro do tempo dos meus pais. Meu pai se converteu na década de 70, 76, 75, 75, 76, ano de 1975. Não me lembro em um momento como esse em que a igreja não poderia cultuar, não poderia sair de casa, né? E nós estamos vivendo isso, irmãos. É algo assim
é algo mundial, né? Meu Deus, irmão Marcião, um beijão no teu coração. Fernando, a paz do Senhor Jesus. Elu, a paz do Senhor Jesus. Quero pedir para todos os amados irmãos, se você puder abrir a palavra de Deus aí na sua casa ou só ouvir, livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É uma palavra conhecida, mas eu creio que Deus vai falar conosco, porque a sua palavra se renova a cada dia. Tá bom? Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A minha Bíblia fala aqui, livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, a cura de Naamã. Irmã Marisa, paz do Senhor, guerreira, tudo bem com você, minha irmã? Irmã Cristiane, a paz do Senhor. Pastora Malda, a paz do Senhor. Irmão Roberto, a paz do Senhor. Irmã Silvana, a paz do Senhor. Willis, evangelista Willis, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Irmão Abner, a paz do Senhor, meu irmão. Um beijão no teu coração, querido. Glória seja dada ao teu nome. Glória a Deus. Um grande abraço, meu irmão. Grande abraço. Em nome de Jesus. Deus é fiel. É Ele que faz mesmo, é Ele que fala. Se você puder compartilhar com seus amigos, compartilhar essa palavra, compartilhe, Thalita, um beijo no teu coração, um beijo no coração do teu soldado valente, das suas filhotas, né? Toda a família, tá com um bebezinho pequeno aí, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Irmão Carlos, um beijo no coração aí. Irmã Fabiana, paz do Senhor, guerreira, Deus abençoe. Dona Cleusa, paz do Senhor, bom dia. Muita gente aí. Flaviane, bom dia, pastora, obrigado aí, viu? Um beijão no coração do seu esposo, toda a família aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ô glória, que essa palavra venha alcançar as nações. É verdade, Silmara. Vamos para a palavra de Deus, meu irmão? Se você puder ir compartilhando aí com os contatos, deixa Deus falar com o povo aí, em nome do Senhor Jesus. Rodrigão, um beijão no teu coração, guerreiro. Deus te abençoe aí poderosamente. Deus abençoe a sua amada, o Artuzinho, tá bom? Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória dos sírios. Por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria uma terrível doença na pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito e o rei o ordenou: vá falar com o rei de Israel, entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo.
e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e oraria ao Senhor, seu Deus, que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Vou ler o versículo 14 novamente. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui o versículo 1. Essa história é conhecida. Naamã, que trabalhava para o exército dos sírios, era um comandante, tinha uma alta patente dentro daquele exército, mas isso não o impediu de passar por um momento de contrair uma doença, de contrair uma enfermidade. Olha o que a palavra fala. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu rei, o rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. O Naamã era um soldado valente. Paz, Senhor, minha amada. O Naamã era um soldado valente, mas isso não o impediu de passar pelo dia mau. O Naamã, ele era um soldado que não tinha medo de nenhuma batalha, não tinha medo de nenhuma guerra. Ele ia para o fronte de batalha. E a batalha naqueles dias, ela era física, ela era na espada, como a gente assiste os filmes muitas vezes aí, e é uma coisa dura, uma coisa difícil mesmo. Mas Naamã, ele era valente, só que essa valentia não foi suficiente para que ele não contraísse uma enfermidade, contraísse uma doença. Um dia eu conheci um senhor, o nome dele era Seu Geraldino. Esse Seu Geraldino, ele era português, ele era dono de um restaurante. Isso foi no ano de 2000, 2001. Esse homem era dono de um restaurante, eu acredito que existe até hoje aqui na zona sul de São Paulo, chamado Mil Milhas.
fica um restaurante na beira da represa do Guarapiranga, né? Conheci esse homem, seu Geraldino. Um dia, eu lembro que ele sempre nos tratava muito bem, sempre nos recebia muito bem. Nós íamos lá para trocar as toalhas de mesa do seu restaurante. Um homem muito simpático. Um dia, e nós chegamos lá e ele não estava, e era muito difícil ele não estar. Perguntamos para a filha dele: cadê o seu Geraldino? Falou: olha, ele passou mal, foi ao hospital. Durante toda a minha vida, o meu pai nunca tinha ido ao hospital, mas ele passou tão mal que nós tivemos que levar ele ao hospital. Ele nunca foi ao hospital. E quando nós chegamos lá, o médico descobriu que tinha um câncer terrível tomado todo o seu estômago. O seu Geraldino, ele viveu no máximo 30 dias. Assim que descobriu o câncer, em menos de 30 dias, ele faleceu. Sabe, existem enfermidades que levam à morte. Eu tive uma enfermidade há algum tempo atrás, há uns 6 anos atrás, um câncer terrível na cabeça, que muitas pessoas já chegaram a ir a óbito por isso. E Deus me guardou. Aqui nós estamos contando a história de um homem que estava com uma enfermidade mortal. A lepra, nos dias do profeta Eliseu, nos dias de Jesus, não tinha cura. Quem fosse acometido dessa enfermidade não tinha cura, não tinha mais o que fazer. O que eu quero falar para você? Nós estamos vivendo um dia mau. Estamos vivendo um dia mau em que, infelizmente, essa gripe, né? Essa gripe, como chama essa gripe, amor? Coronavírus. Essa gripe está atuando aí no mundo inteiro. Meu irmão, não é uma bala de revólver, não é um míssil, não é uma bomba química, não é uma bomba atômica, sabe? Não é um disparo de metralhadora, não é um fuzil. Meu irmão, é uma enfermidade, é uma enfermidade que vem pelo ar, sabe? Como se defender de uma doença como essa? Sabe, nós estamos aqui, eu moro em Santana de Parnaíba, do lado de Barueri, estou trancado em casa com a minha família. Muitas famílias agora estão guardadas dentro da sua casa. Fora os valentes que estão trabalhando no hospital, estão trabalhando num supermercado, estão trabalhando num posto de saúde, estão na padaria aberta, estão no supermercado, pessoas que estão colocando a sua vida em risco para socorrer as outras. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Naamã tinha vencido uma grande batalha para o seu povo, para os sírios, mas isso não o impediu de, embora ter uma grande vitória como um general de exército, estar enfermo e enfermo de morte. Vamos para a palavra? Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Olha só, meu irmão, a menina, ela era o que, amor? Ela era escrava. Ela estava numa condição muito difícil. Ela era uma empregada do lar. Ela era. A Bíblia não. Eu estou tentando assim arredondar aqui, mas é verdade que ela era escrava da mulher de Naamã. A Bíblia fala que ela ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Ela era uma empregada da mulher de Naamã.
Eu acredito que a mulher de Naamã tratava com amor essa moça, tratava com carinho, porque se não a tratasse, ela jamais ia dar a chave, ia dar a direção do milagre. Então, essa menina, ela disse à sua patroa: olha, se o meu servo conhecesse o profeta que há lá em Samaria, ele o curaria. Se ele fosse até lá, ele o curaria. Sabe, a condição dessa moça era uma condição de escrava, uma condição muito difícil, mas isso não a impediu de ser boca de Deus para salvar a vida de alguém. Vai ter momentos na caminhada da vida que nós vamos ser boca de alguém, vamos ser boca de Deus para alguém. Vai ter momentos na caminhada da nossa vida que nós vamos ser instrumentos do Senhor na vida de alguém. Sabe, querido, quero falar algo para você. Você pode ser o faxineiro, o porteiro, você pode ser o atendente do balcão, você pode ser a pessoa que puxa carroça, pega ferro velho, você pode ser, sabe, a pessoa o trabalho mais humilde que tenha. Se você servir a esse Deus, se você abrir o coração para esse Deus, você vai ter o conhecimento do milagre. Porque essa jovem, ela era escrava, mas ela tinha conhecimento do milagre. Ela tinha conhecimento do caminho do milagre. E o caminho do milagre, meu irmão, está em Cristo. O caminho para o seu milagre está em Deus. Se você abrir o coração para o Senhor, Ele vai mudar a tua sorte em o nome do Senhor Jesus. A palavra fala assim: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com uma profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. O rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. Sabe, o rei da Síria, ele deu presentes para que Naamã levasse para o rei de Israel. Porque o rei da Síria, ele também achava que seria uma maneira de honrar o rei de Israel, levando 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina. Ele achava que ele estaria honrando o rei de Israel para que o seu servo fosse curado. Sabe, querido, uma coisa que eu vejo nos dias de hoje, né? Estão vendendo a nossa fé. Estão vendendo. Não, se você, eu não quero nem entrar nesse mérito do óleo ungido, de uma série de coisas para você obter o favor de Deus, obter o milagre, você tem que comprar a bênção. Não dá para comprar a bênção, irmão. Deus não vende a sua vitória, Deus não vende a sua bênção. O rei de Israel, quando recebe Naamã com a carta do rei da Síria, ele rasga suas vestes porque ele se sente o que? Impotente.
Ele se sente impotente, ele fala, meu Deus, esse rei agora ele quer arrumar uma briga comigo, ele quer arrumar guerra comigo, porque ele me manda esse homem doente, esse homem enfermo com essa carta. Ele pensa que eu sou o quê? Ele quer arrumar uma briga comigo. Por quê? Porque ele era impotente. O homem natural, ele só pode ir até um ponto. Eu respeito os médicos, eu respeito a medicina, porque nós estamos aqui hoje fazendo um culto em casa, porque não dá para estar na igreja. Eu respeito os médicos, eu acredito nos médicos, eu confio nos médicos, mas os médicos, irmãos, eles foram ensinados por Deus, tiveram conhecimento para ir até um ponto. Depois desse ponto, é só Deus. O Naamã foi até o rei de Israel. A palavra fala assim, vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 270 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que eu tenho o poder de dar a vida ou de tirá-la? Ele está querendo briga. Sabe, o rei de Israel não tinha o poder de curar ninguém, porque quem tinha esse poder, quem tem esse poder é o nosso Deus, meu irmão. É o nosso Deus, ele tem o poder de abrir porta aonde não tem porta. Ele tem o poder, a Bíblia fala que Deus abre porta onde não tem porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. É ele que tem o poder de entrar na tua história, de entrar na tua casa, entrar na tua família. Pastor, estou sem trabalhar, sou autônomo, vou pagar como as minhas contas, vou pagar o aluguel como, vou fazer a compra como. Dependa do Senhor, confia no Senhor, creia no Senhor. Rogério, creia no Senhor, meu irmão, creia no Senhor. Nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso. O rei de Israel, naquele momento, era um rei o quê? Natural. Ele não era um rei Davi que tinha intimidade com Deus. Ele não tinha intimidade com o Senhor. Ele não tinha intimidade com o Deus de Israel, que abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar em pé enxutos. Sabe, querido, o homem natural, ele não conhece o caminho para o milagre, mas o homem espiritual, esse sim, conhece o caminho para o milagre. E aqui, meu irmão, o profeta Eliseu teve uma revelação, ele teve uma palavra vinda de Deus, quando o rei de Israel recebeu a carta e não sabia o que fazer. No versículo 8 do capítulo 5 de 2 Reis, fala assim: o profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e oraria ao Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio na terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Sabe, o profeta Eliseu nem recebeu Naamã, que estava enfermo.
o profeta Eliseu pediu para que um dos seus empregados fosse falar com Naamã e desse um direcionamento profético. Sabe, meu irmão, muitas vezes a gente está esperando do homem. Naamã foi até o rei de Israel, porque ele estava esperando do homem. O rei de Israel rasgou as roupas, porque não podia resolver o caso de Naamã. Aí o profeta Eliseu sabe, e eu creio que foi divinamente dessa situação, e manda chamar Naamã. Quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu manda um empregado falar com ele. Nem o próprio Eliseu o recebeu. E o empregado vai lá e dá um direcionamento. Naamã fica revoltado, porque Naamã, embora leproso, tinha o quê? Um orgulho. Naamã, embora estava enfermo, condenado à morte, ainda estava orgulhoso. Um dia, tem uns 3, 4 anos, não sei, uns 4, 5 anos, acho que não tem muito mais que isso, nós ganhamos um móvel de uma mulher, não quero detalhar aqui porque não quero expor ninguém, e nós fomos num lugar aqui em Alphaville buscar esse móvel, e o marido dessa mulher tinha sido um homem muito rico, muito rico, e perdeu tudo. Não perdeu tudo, mas perdeu uma grande parte de ele estar numa condição muito difícil. Esse camarada, ele perdeu tudo, essa é a real. E aí ele nos abençoou, a esposa dele nos abençoou com o móvel. Eu peguei uma van emprestada de um irmão da igreja para pegar esse móvel para levar lá para a igreja. E sabe, irmão, eu fui agradecer esse homem. Olha, meu irmão, eu gostaria de agradecer ao Senhor, eu vou orar para Deus abençoar o Senhor. Ele, eu não quero que você ore, eu não preciso de bênção de Deus nenhum. Falei, não, mas eu gostaria de orar pelo Senhor te abençoar. Eu não ore, eu não quero oração, eu não aceito oração e não quero bênção de nenhum Deus. Eu, fechei a minha boca e saí ali, sabe, triste. O camarada numa condição muito difícil, falido, arrebentado, devendo até as tampas, mas com a soberba, um orgulho terrível, que não aceitava de maneira nenhuma oração. Ô meu irmão, abre o coração para Deus, abre o coração para o Senhor. Ele tem o poder de mudar a tua história. Sabe, deixa de ser orgulhoso, sabe, quebranta o teu coração. Tem uma palavra que eu amo que fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu andei boa parte da minha adolescência, eu andei um pedaço da minha maioridade caído, sabe, no pecado, no mundo. Mas um dia eu abri o coração para o Senhor Deus, eu olhei para o céu, pedi perdão a Deus. Sabe, eu falei, Senhor, muda a minha história. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser um novo homem na tua presença. Muda a minha história. Ei, Deus tem o poder de mudar a tua história. Deus tem o poder de mudar a tua sorte. Deus tem o poder de mudar o teu casamento, mudar a tua família, mudar teu marido, mudar a história dos teus filhos. Eu, Éder, sou fruto de oração do meu pai, que hoje é falecido. Mas o meu pai, quando faleceu, me viu pastor em 2006. Sabe, Deus tem um poder, pastor Juninho, Deus tem um poder de mudar a sorte do homem. Deus tem um poder de mudar a sorte da mulher de Deus. Sabe, do homem que chega quebrado diante do altar, diante da presença do Senhor. Naamã, irmão, estava leproso. A lepra nos dias de Naamã não tinha cura. Quando uma pessoa estava leprosa, acometido dessa enfermidade, dentro do povo de Deus, dentro de Israel, dentro da nação de Israel, o povo escolhido por Deus, se uma pessoa contraísse lepra, ela era tirada do convívio do povo.
Podia ser uma mãe com filhos, era tirada do convívio. Podia ser um pai que era casado, era tirado do convívio. Podia ser um filho, era tirado do convívio da família, do convívio da sociedade e ficava fora da cidade, morando com outros leprosos, sabe? E não tinha direito mais de entrar na cidade. Uma condição muito difícil. Poxa, se o nosso Deus, irmão, ele foi misericordioso com um homem que no momento nem servia a Deus, será que Deus não vai ser misericordioso nessa crise? De nos guardar, de nos proteger? Sabe, eu como sacerdote da casa do Senhor, como pastor, eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Sabe, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu irmão, não vai faltar o pão nosso de cada dia, não vai faltar o pão nosso de cada dia sobre a sua casa, sobre a sua mesa. Pastor, e as contas? Pastor, eu vou atrasar o aluguel, eu vou atrasar essa conta, pastor, como que eu vou pagar aquela conta? Eu vou pagar aquele boleto, como que eu vou pagar aquela... Meu irmão, dependa do Senhor, confia no Senhor, Ele vai providenciar o socorro que você precisa. Você não está servindo a um Deus de pau, você não está servindo a um Deus de pedra, você não está servindo, sabe, a um Deus feito por mãos humanas, você está servindo a um Deus vivo. Eu ganhei essa plaquinha aqui, está escrito aqui, ô glória. Que lindo, ô glória. Eu ganhei essa plaquinha aqui na clínica de recuperação do Bispo Vieira, da Bispa Priscila. Internei muitas pessoas nessa clínica de recuperação aqui em Itapevi. Um dia, os meninos estavam pintando umas plaquinhas dessa e um rapaz me deu essa placa. É uma placa de madeira. Tem pessoas que, com todo respeito, eu não quero expor ninguém, mas tem pessoas que esculpem o rosto de alguém aqui na madeira. Isso é antigo, isso é antes de Jesus. E adoravam um pedaço de pau. O pedaço de pau não vai mudar a tua história. Sabe, o desenho esculpido na madeira não vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor Jesus que vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família, vai restaurar, porque o poder que o nosso Deus tem é de restaurar. Ele é um Deus restaurador, Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Esse homem que nós estamos falando aqui, Naamã, aos olhos naturais, era impossível ele ser curado. Era impossível aos olhos naturais. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha posição social, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, mas ele estava condenado à morte. Sabe quantas pessoas hoje têm tudo? Ele tem um carro, ele tem uma moto, ele tem um trabalho bom, ele tem uma empresa, ele tem uma casa bacana, ele tem uma família legal, mas infelizmente tem algo que está destruindo ele aos poucos. Sabe, eu quero falar algo para você. O Deus que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta. Sabe, abre o coração, meu irmão, abre o coração. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus que vela pela nossa saúde, que vela pela nossa vida, que guarda, sabe, o guarda de Israel, a Bíblia fala que ele não toscanejará, ele não dormitará, ele não vai dormir. O guarda de Israel, ele é sentinela, ele é o nosso Deus, ele está ao nosso redor, ele está nos guardando, nos livrando. Sabe, meu irmão, pastor, eu não posso sair de casa. Descansa o seu coração, Deus vai prover tudo o que você precisa, Deus vai prover
tudo que você precisa. Ele vai levantar pessoas que vão tocar campainha na tua casa, pessoas que vão ligar no teu telefone, pessoas que vão enviar um recurso, uma ajuda. Não se desespere, não se desespere. O Naamã bateu na porta certa. Sabe o que eu vejo? Geraldo, ô G, ó, um beijo no teu coração, G. Um beijo no coração dos seus pais. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Naamã recebeu um bom conselho. Naamã, que servia um outro Deus, que estava no meio de um outro povo, que pertencia a uma outra nação, ele recebeu um bom conselho. E ele, por receber esse bom conselho, ele deu ouvido a esse bom conselho. Sabe, meu irmão, a palavra fala aqui em 2 Reis, capítulo 5, num dos seus ataques contra Israel, os sírios levaram como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Sabe, meu irmão, aquela família estava cercada de uma pessoa de Deus. Porque essa menina, embora ela fosse escrava, ela era empregada da família e ela servia a Deus. E por aquela família estar cercada por uma pessoa de Deus, a história daquela família foi mudada. Nós temos que estar cercado por pessoas de Deus. Nós temos que estar cercado por pessoas de Deus. Você tem que estar cercado por pessoas de Deus. Com quem que você tem andado? Quem tem sido seus amigos? Quem tem sido pessoas que você às vezes tem aberto o teu coração para se desabafar? Quem tem sido as pessoas que você tem caminhado? Você vai ter que filtrar, meu irmão. Você vai ter que filtrar. Pastor, o que é filtrar? Eu gosto muito de tomar café. Eu gosto de tomar café. Hoje tem muitas maquininhas eletrônicas. Mas um café gostoso é aquele café que você pega o coador, você pega o filtro ou de pano ou filtro de papel, coloca a quantidade de café, de pó de café que você quer e despeja, derrama água quente ali no bule. O filtro, ele vai segurar, ele vai reter o pó de café e só vai descer o café filtrado. Aí você vai tomar aquele café gostoso e não vai tomar o pó do café. Meu irmão, você tem que filtrar as suas amizades. Você tem que filtrar com quem você anda. Você tem que filtrar quem são os seus amigos no trabalho. Você tem que filtrar quem são os seus amigos no seu dia a dia pessoal. Quem são os seus amigos depois do trabalho. Quem são os seus amigos que entram na sua casa. Você tem que filtrar quem é que são os seus amigos. Essa menina, ela deu um conselho que mudou a sorte. Por quê? Porque Naamã estava sentenciado à morte. Dia menos dia, a lepra ia matar ele. Dia menos dia, aquela doença ia matar ele. Mas ele aceitou um bom conselho. E porque ele aceitou um bom conselho, a sua história foi transformada. Se nessa manhã você abrir o coração para o Senhor Deus, e aceitar um bom conselho, aceitar uma direção clara do céu para a tua vida, e você ir a caminho da pessoa certa, Deus muda a tua história. Se você mudar a sua caminhada e começar a caminhar em busca dos homens de Deus, a sua vida vai ser mudada. Naamã, ele foi buscar o homem de Deus, ele foi bater na porta do homem que conhecia a palavra de Deus. Ô meu irmão,
qual é a porta que você tem batido? Qual é as portas que você tem batido? É tempo, irmão, da igreja estar reunida, é tempo da igreja estar unida, é tempo de eu e você estar buscando ao Senhor, meu irmão, buscando. Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar a tua sorte, Ele vai restaurar a tua família, Ele vai restaurar o teu chamado ministerial, Ele vai restaurar tudo que está fora de lugar. Creia nesta palavra. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. É verdade, eu não sei, mas o Deus que nós servimos, escuta, o Eliseu não deixou nem que ele entrasse na casa dele. Olha o que a palavra do Senhor fala. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele não quis. Olha só o que a palavra do Senhor fala aqui no versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim Naamã ficaria completamente curado da sua doença. Foi uma palavra. Eliseu nem se encontrou com o homem, ele liberou apenas uma palavra. Meu irmão, nesta manhã, como sacerdote da casa do Senhor, eu quero liberar apenas uma palavra sobre a sua vida, para que a sua história seja mudada. Eu sirvo ao Deus vivo, meu irmão. Eu sirvo ao Deus vivo. Essa madrugada eu acordei para chorar na presença do Senhor. Essa madrugada eu acordei para chorar. Nós temos que chorar no altar de Deus. Eu acordei para chorar nos pés do Senhor, para que Deus me desse uma palavra para compartilhar com a igreja. Nós somos proibidos de fazer culto agora. Por prudência, nós também não queríamos fazer, porque com medo que alguém se contaminasse, pegasse essa enfermidade, o coronavírus. Vamos fazer, já que tem essa tecnologia do celular à disposição de muitos aí, vamos fazer o culto virtual. Sabe, o Naamã, irmão, ele apenas liberou uma palavra, ele deu um direcionamento, o profeta Eliseu deu um direcionamento para Naamã: vai lá no rio e se banha e mergulha 7 vezes no rio. Naamã, a princípio, ele estava esperando, sabe o que, meu irmão? Um protocolo presidencial, um protocolo talvez político. Não, ele tinha que vir aqui, ele tinha que me dar um abraço, ele ia ler uma carta e a sua história ia mudar. Ele escrevia algumas coisas aqui. Naamã obedeceu a palavra do homem de Deus e foi curado. O Naamã, ele, embora ficou bravo, ele foi curado. A palavra fala assim: na enfermidade, se nós obedecermos a voz dos homens de Deus, seremos curados. Sabe, olha que lindo a palavra fala assim: Eliseu mandou que um dos empregados saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, ia falar comigo e oraria ao Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Sabe, o Naamã, ele estava procurando a receita dele. Ele estava querendo fazer do jeito dele. Enquanto eu e você quisermos fazer do nosso jeito, nós não vamos viver o milagre de Deus. Enquanto eu e você, nós queremos, estou falando para outro celular aqui também. Enquanto eu e você quisermos fazer do nosso jeito,
nós não vamos viver o favor de Deus. Sabe o que eu aprendi, meu irmão? Nos grupos de autoajuda de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, que não foram as ideias do Éder que levaram ele à recuperação e à mudança de vida. Foram as ideias de Deus na vida do Éder que mudou a história dele. Sabe, irmão, deixa de fazer do seu jeito. Deixa de ser durão. Deixa de ser durona. Sabe, deixa de ser durão. Bravo. Deixa de ser durão. Quebranta o seu coração para Deus. Abre o seu coração para o Senhor. Abre o coração para a direção que Deus der para você através dos servos de Deus, através do seu pastor, através do homem de Deus, a mulher de Deus que tem instruído você o caminho que você deve andar. Olha o que a palavra fala. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Eu acredito que esses empregados, um desses empregados, com o coração quebrantado, deu um outro conselho bom para Naamã. Nós temos que saber, meu irmão, quem é que está do nosso lado. Sabe, você tem que preparar, sabe, o seu ciclo de amizade. Olha o que um empregado fala. Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como uma criança, como a carne de uma criança. Naamã estava cercado de pessoas boas. Ele, a primeiro momento, porque o profeta não quis receber ele saiu dali indignado, saiu bravo dali. Mas os seus empregados foram aconselhar ele: meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil para o senhor fazer, o senhor não faria. Sabe, Naamã estava cercado de pessoas que amavam ele. Eu acredito que Naamã tinha alguma coisa de bom, amor. Naamã tinha alguma coisa de bom. Presta atenção, presta atenção. Uma jovem que foi levada como escrava, foi raptada na guerra, foi tirada de Israel tempos atrás e foi levada como escrava. Trabalhava para a mulher de Naamã como escrava. Era empregada da mulher de Naamã. Vendo o sofrimento do seu senhor, porque era escrava daquele homem, ela dá um bom conselho. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Poxa vida, ela era escrava. E ela estava falando com compaixão, dando um conselho, uma direção, queria mudar a história do seu dono. Aí aqui embaixo, quando Naamã fica triste porque o profeta Eliseu não vai receber ele, dá um direcionamento, vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes no Jordão. Ele fica chateado, ele não me recebeu, ele não veio aqui, ele não orou por mim, não colocou a mão, ele não declarou uma palavra sobre mim, ele apenas mandou eu ir num rio que nem limpo é como os rios limpos da minha terra. Os seus empregados deram um bom conselho para ele. Os seus empregados declararam lá e falaram: olha, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer isso. O senhor ia fazer. Os empregados, irmão, estavam ali
auxiliando um homem doente, um homem leproso, e se eles fossem contaminados, a vida deles também estava uma desgraça, eles não tinham mais o que fazer, porque não tinha cura à lepra naqueles dias, mas mesmo assim eles aconselharam, dando um conselho bom. Esses amigos de Naamã, amor, eles não eram crente, eles não eram judeu, eles não tinham vida com Deus de Israel, mas deu um bom conselho. Sabe, irmão, nós temos que prestar atenção com quem que nós estamos andando. Nós temos que prestar atenção quem é que nós estamos andando. Quem é que está nos rodeando? Quais são os conselhos que nós temos recebido? Quero perguntar para você nessa manhã, qual o conselho que você recebe no seu trabalho? Qual o conselho você recebe lá no restaurante onde você almoça, lá quando você vai almoçar todo dia na hora do almoço? Qual o conselho você recebe da vizinha que mora no portão da frente, mora no portão do lado? Qual é o conselho que você tem recebido nesses últimos dias? Quem é as pessoas que estão cirandando, que estão ao seu lado? Quem são as pessoas que fazem companhia para você? Sabe, meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Porque um conselho mau pode nos levar para o buraco. Um conselho mau pode nos tirar da presença do Senhor. Pode nos arrancar da igreja. Um conselho mau, uma palavra mal, pode nos tirar da casa de Deus. Então tome cuidado com os conselhos maus. Tome cuidado com os conselhos maus. Toma cuidado com o que você está escutando. Alguém vem e faz um comentário. Ficou sabendo que a irmã Maria Creuza, que a irmã, não vou falar da Creuzinha, que tem uma irmã que a gente chama ela carinhosamente de Creuzinha, é uma obreira da casa do Senhor. Vamos falar aqui. Tá? A Judite, ficou sabendo? A Judite falou isso de você. Aí se você não for ouvir o outro lado, você arrebenta com a Judite, perde a amizade com ela, porque você só ouviu um lado da história. Nós temos que ouvir os dois lados da história. Nós temos que tomar cuidado quais são os conselhos que nós temos recebido nesses últimos dias. Meu irmão, tenha equilíbrio, domínio próprio. Busque do Senhor. Esse é um dos dons que Deus nos dá, domínio próprio. Para quê? Para ouvir uma palavra e filtrar esta palavra. Para ouvir um falatório, um comentário e filtrar esse comentário. Filtrar essa palavra para saber se é verdade. Para saber se é isso mesmo. Porque senão a gente pode estar atacando alguém na cruz sem essa pessoa merecer. Sabe, por falta de sabedoria, por falta falta de sabedoria de alguém, por falta de maturidade de alguém. Esse homem, irmão, ele estava rodeado de pessoas que amavam ele de verdade. A empregada, que era escrava, que foi levada como escrava, deu um bom conselho. Por que deu um bom conselho? Porque ele era um bom patrão. Deu um bom conselho, porque embora ele estava enfermo, embora ele estava passando um momento de dificuldade, ele tinha um coração bom. Nós podemos estar sujeitos a passar pelo dia mal. Pastor Sebastião, um beijo no teu coração. Nós estamos sujeitos a passar pelo dia mal. Nós estamos sujeitos a passar por um momento difícil. Mas isso não pode impedir que nós tenhamos o nosso coração bom para com o próximo. Porque no dia da adversidade, no dia da luta, vai haver livramento para nós. Irmão, escuta. Eu já contei essa história inúmeras vezes. Esses dias eu tive a alegria de estar tomando um café com ele. Eu conheço um pastor chama Leonardo. Hoje ele congrega com o bispo Edson lá na igreja de Carapicuíba. Numa igreja abençoada em Carapicuíba. O pastor Leonardo, há uns 12 anos atrás, ele trabalhava de segurança num condomínio de casas aqui em Alphaville. Nesse condomínio de casas morava um homem conhecido, um servo de Deus conhecido, o apóstolo, Valdemiro Santiago.
mora nesse condomínio. E esse pastor, ele na época não era pastor, congregava conosco em Alphaville, ele era porteiro desse condomínio. Aí às vezes ele falava comigo assim, quando eu saía da rádio musical, fazia programa lá, entrava às vezes meio-dia, saía 5 horas da tarde. Aí voltava aqui para Alphaville, ele falava assim para mim, ô pastor, passa lá na portaria para tomar um café conosco. E muitas vezes eu parava na portaria do Tamboré, vou falar o residencial aqui, parava aqui na portaria e ia tomar um café com um porteiro. Eu, pastor, fazendo programa na musical, pela misericórdia de Deus, dirigindo muitas igrejas, eu parava lá para tomar café com o irmão da igreja, que era o porteiro. Ele não era o dono de uma das casas do condomínio, o diretor-geral. Não, ele era um porteiro. Um homem de Deus que era um porteiro. E aí, sempre eu parava lá para tomar um café, batia um papo com ele, um amigo. Um dia, nosso antigo ministério passou por um momento difícil. E o nosso antigo pastor um dia tinha liberado uma palavra profética sobre a vida do apóstolo Valdomiro. E Deus cumpriu mesmo a palavra profética e tirou ele da rádio musical, e colocou ele na televisão. E explodiu o ministério do apóstolo Valdomiro. E um dia o apóstolo fez uma promessa, olha, se o senhor precisar de alguma coisa, de uma ajuda, me procure, seja o que for, vou te ajudar. E passado lá 2 anos e pouco, ele realmente precisou. E ele falou, poxa, se eu tivesse o contato dessa pessoa. E aí eu falei, eu tenho. Eu conheço o porteiro que mora lá no condomínio dele. E eu fui lá, falei com o porteiro, ele falou, aguente aí que eu vou conseguir o telefone da casa dele. Em 3 minutos, 5 minutos, consegui o telefone do homem de Deus. Nós ligamos, falamos com uma pessoa responsável, colocou em contato com o nosso pastor. Naquela época, irmão, ele deu uma oferta, não vou falar valores aqui, um valor muito alto para ajudar o nosso antigo pastor. Como gratidão, um valor muito alto para ajudar o nosso antigo pastor. Sabe por quê? Porque eu tinha a amizade, a conexão, a amizade com o irmão que era porteiro lá no condomínio. Então, meu irmão, o Naamã, ele viveu um grande milagre, porque a sua funcionária, a moça que trabalhava com a sua esposa, ela conhecia o homem de Deus e ela ouviu o conselho, ela seguiu o conselho. Não despreze nenhum pequenininho na caminhada dessa terra. Não despreze nenhum pequenininho na caminhada dessa terra. Olha o que a palavra fala. Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme, sadia como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite o meu presente, aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu, juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Que coisa linda, que coisa linda. Por quê? Porque o Eliseu, ele não estava curando, ele não estava sendo instrumento de Deus por dinheiro. Ele não queria vender o milagre, ele não queria vender a bênção. Sabe, o que Naamã saiu dali? Naamã saiu convicto que existia um Deus em Israel, que era um Deus todo-poderoso, que é o Deus todo-poderoso, que para ele ser curado, ele não precisaria dar ouro nem prata para receber o milagre, ele precisaria apenas crer. Eu quero falar para você nesta manhã, para você viver um milagre na sua vida, você não tem que dar o ouro nem a prata, o seu dinheiro, você tem que
apenas crer nesse Deus poderoso, nesse Deus que tem o poder de mudar a sorte, a história de um homem. Pastor, mas essa história foi lá atrás, mas Deus não muda. A Bíblia fala que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda. Qual é o milagre? Qual é a situação que você precisa? Qual é a direção que você precisa? Meu irmão, Naamã não mediu esforços, ele cruzou a fronteira. Ele cruzou a fronteira. Meu irmão, a viagem não foi curta. Ele não andou 3 ruas para cima, 2 ruas para baixo. Ele não andou isso. Ele andou, foi por quilômetros. Talvez ele andou por dias até chegar aonde Eliseu morava. Por quê? Porque ele não mediu esforços para receber o milagre dele. Muitas vezes, irmão, nós estamos aí, sabe, nós estamos medindo esforços. Não, é muito cansativo. Não, é muito longe. O culto é até 10 horas da noite. Não, eu vou trabalhar no outro dia. Quem é que precisa viver o milagre? Sabe, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Abre o teu coração para crer, abre o teu coração para acreditar. Vou falar mais uma vez nesse momento de crise. Vou falar mais uma vez, o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem o poder de criar o socorro, Ele tem o poder de criar o milagre que você precisa. Pastor, a minha mistura está acabando. Pastor, meu irmão, uma das especialidades do nosso Deus, ele tem o poder de multiplicar. Ele tem o poder de multiplicar. Abre o teu coração para crer. O Deus que curou Naamã da lepra, é o Deus que vai curar, sabe, o seu casamento, é o Deus que vai mudar a sua história. Eu escrevi algumas coisas aqui. Naamã obedeceu a palavra do homem de Deus e foi curado. Na enfermidade, se nós obedecermos a voz dos homens de Deus, seremos curados. Eu escrevi aqui, a lepra naqueles dias era uma enfermidade incurável. A obediência a Deus nos traz curas. A obediência a Deus nos traz milagres. Se você obedecer ao Senhor seu Deus, você vai viver milagre. Se você abrir o coração para obedecer o direcionamento que Deus te der, você vai viver milagre. Sabe, abre o coração. Esses dias estamos confinados em casa. Raro algumas pessoas que precisam realmente sair de casa para trabalhar em alguns segmentos. Que Deus os guarde e os proteja. Mas é tempo, irmãos, de nós estarmos em casa, em comunhão, repensando a nossa vida. Repensando a nossa vida. Sabe, nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida. Fazer uma avaliação de como nós temos nos portado, como nós temos caminhado. Sabe, quem é que nós temos buscado? Sabe, em quem nós estamos dando crédito? Quem é que nós estamos ouvindo? Nós vamos buscar o milagre aonde? Qual é a porta que você tem batido? Sabe, qual é a caminhada que você tem tomado? Meu irmão, faça uma avaliação. Há 4 dias atrás, eu tenho um vídeo que eu fiz aqui nesse mesmo lugar, há 4 dias atrás, falando, não, nós não vamos fechar. 5 dias atrás, não, vamos fechar a igreja, vamos estar firme, vai ter culto, vai ter culto. Eu mudei, falei, não, comecei a ver tudo o que estava acontecendo, sabe, a gente tem que abrir o coração. Naamã também mudou, ele mudou. Quando o profeta Eliseu deu uma palavra para ele também mudou. Ele reclama, ele fala, a Bíblia fala assim, Naamã, versículo 9, foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença.
Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, ia falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer outro rio na terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Sabe, meu irmão, o Naamã estava questionando. Ele estava questionando o milagre. Por quê? Eu já pensei nisso várias vezes. Por quê, irmão? Por quê que o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Você já parou para pensar nisso? Por que é que o profeta Eliseu pede para Naamã para ele mergulhar, descer as águas uma vez e levantar, descer 2 vezes e levantar? Por que ele pede 7 vezes? Eliseu fala, pede para ele mergulhar 7 vezes e ele vai ser curado. Sabe, meu irmão, porque Naamã era incrédulo. Naamã tinha dificuldade de crer, porque ele era religioso. Ele era religioso, não era incrédulo a palavra certa, é religioso. Naamã era religioso. E Eliseu, ele queria quebrar aquela religiosidade de Naamã. Ele manda ele mergulhar 7 vezes. Ele mergulha a primeira, ele sobe, ele vê que está enfermo. Ele mergulha a segunda, ele sobe do mergulho, ele olha as feridas novamente. Ele mergulha a terceira vez, ele sobe do mergulho, ele vê, sabe, Deus queria tratar com Naamã. Deus queria tratar com a incredulidade de Naamã. Enquanto ele fosse um homem incrédulo, ele não poderia viver o que Deus tinha para ele. Quando ele mergulha pela 7ª vez, debaixo da obediência, debaixo do direcionamento do homem de Deus, sem pestanejar, sem voltar atrás, quando ele mergulha pela 7ª vez, quando ele levanta, ele é curado. Olha que coisa linda, o versículo 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Meu irmão, obedeça, vá até o fim, obedeça, vá até o fim. Deus deu uma direção, o seu pastor deu uma direção para você, obedeça a direção do seu pastor, obedeça a direção do homem de Deus, obedeça a direção da mulher de Deus, obedeça, não questione, obedeça. Sabe, esse ano agora, esse mês agora, nós estamos completando 8 anos de ministério. 8 anos de igreja, nação eleita. Essa é a minha 2ª igreja. Eu congreguei muitos anos numa igreja chamada Comunhão Plena. Meu antigo pastor, o apóstolo Sérgio Lopes. Meu irmão, fui fiel até o fim. Eu fiquei 10 anos ali naquele ministério, honrei o meu líder até o fim, até a minha saída. Fui fiel à minha liderança. Fui fiel à minha liderança. Eu tenho momentos que eu olho para o que nós estamos vivendo hoje, eu e minha esposa. Eu glorifico a Deus, porque tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Eu honrei, eu me esforcei para honrar a minha liderança, os meus antigos líderes, até o fim, sabe, da minha saída. Sabe, fui fiel à minha liderança e hoje tenho vivido, sabe, o que Deus tem colocado. Por que você saiu, pastor? Eu saí porque Deus me deu a direção para minha esposa, que era o tempo de nós sairmos.
E hoje eu vejo que nós estamos vivendo o que Deus falou mesmo. Porque se não fosse Deus, irmão, jamais nós teríamos uma igreja como nós temos hoje, a nação eleita, com tantas pessoas, com tantas famílias amadas, com tantos homens e mulheres de Deus de tantos lugares, somando conosco. Se Deus não tivesse conosco, jamais nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. Nós obedecemos o chamado de Deus. Quero falar para você, nessa manhã, obedeça o chamado de Deus, obedeça o direcionamento de Deus, obedeça ao Senhor, obedeça a sua liderança, obedeça os seus pastores. Deus vai te honrar por causa da sua fidelidade, em primeiro lugar, com Ele. Em primeiro lugar, com Deus, mas com a sua liderança. O Naamã obedeceu a voz do homem de Deus. E a sua vida foi transformada. Sabe, eu não sei qual é a situação que precisa ser transformada na tua vida, mas eu quero orar nesta manhã. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, sobre o seu ministério, para que o nosso Deus possa mudar a tua sorte em o nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Creia nisso, creia nisso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar, Senhor, todas as famílias. Eu quero apresentar todas as famílias que estão nos assistindo nesta manhã diante do teu santo e glorioso altar. Eu quero apresentar, Senhor, homens e mulheres. Eu quero apresentar crianças, jovens. Eu quero apresentar, Senhor, senhoras, diante do teu altar. Pessoas que, ao decorrer das horas, talvez dos dias, vão estar assistindo esse vídeo. Senhor, que a tua mão protetora, que a tua mão de misericórdia, que a tua mão de milagre, de favor, venha sobre cada um dos teus filhos, Senhor, nesta hora. Pai, nós estamos vivendo, Senhor, um surto de uma enfermidade por nome de coronavírus que está assolando, Senhor, o planeta Terra. Senhor, várias nações. Até ontem, Senhor, era mais de 160 países que estavam, Senhor, debaixo desta enfermidade. Eu, como sacerdote da tua casa, eu uno a minha fé à fé dos meus irmãos e eu te peço, Senhor, usa de misericórdia com as vidas, usa de misericórdia com as famílias, usa de misericórdia com as nações, usa de misericórdia com o teu povo, usa de misericórdia com a tua igreja, meu Pai. Senhor, cura o teu povo, sara o teu povo. Senhor, nos perdoa como nação por tudo aquilo que nós fizemos de errado, e nós pecamos muito como nação, Pai. Perdoa os pecados da nação brasileira, pecados, Senhor, ó Pai querido, de morte, pecados de transgressão, pecados de idolatria, pecados de apostasia, tantos e tantos pecados que a nossa nação brasileira tem pecado. Meu Deus, nos perdoa, perdoa-nos, ó Pai, de toda a imundícia, nos perdoa, Senhor, de tudo aquilo que nós temos feito e tem entristecido o teu santo nome. Ó Senhor, sara, Senhor, a nossa terra, sara, Senhor, ó Pai querido, as nossas casas, sara, Senhor, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Meu Deus, se tiver alguém enfermo nesta manhã no nosso meio, que o teu favor e a tua misericórdia venha curar esta vida, assim como o Senhor curou Naamã. Cura, Senhor, ó Pai querido, pessoas que estão enfermas, principalmente dessa enfermidade de coronavírus. Senhor, cura a nossa casa, cura a nossa família, cura os nossos entes queridos, ó Pai. Senhor, se algum amigo nosso estiver enfermo, algum familiar distante estiver enfermo, Pai querido, usa de misericórdia nesta hora e cura, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Meu Deus, Naamã mergulhou porque acreditou, porque obedeceu, ó Pai, a tua palavra,
e recebeu o milagre. Senhor, nos ensina a obedecer a tua palavra, nos ensina a obedecer a tua palavra, nos ensina a seguir o caminho que o Senhor tem direcionado para nós, nos ensina a andar na verdade da tua palavra. Senhor, a tua palavra nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos ensina, Senhor, ó Pai querido, a conhecer a tua verdade. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor, ó Pai querido, para a tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais para a tua palavra, Pai. Usa de misericórdia conosco. Senhor, eu quero, Senhor, orar por cada vida que está nos assistindo. Usa de misericórdia. Quebra, Senhor, toda sentença contrária. Quebra, Senhor, toda malignidade. Senhor, restaura a sorte do teu povo. Socorre a tua igreja. Socorre os teus filhos. Muda a história do teu filho. Muda a história da tua filha. Entra nesta casa. Entra neste celeiro, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Incomoda, meu Pai, quem o Senhor tiver que incomodar, mas socorre, Senhor, os teus filhos. Meu Deus, toca no coração de pessoas para partilhar o pão, para dividir o pão, dividir a compra, dividir a mistura, para ofertar, ó Pai querido, uma oferta de amor, Senhor, ó Pai querido, em dinheiro, pessoalmente, transferir na conta bancária. Ah, Senhor, usa de misericórdia, que a nação, que o mundo, Senhor, ó Pai querido, venha, Senhor, ser misericordioso, que o teu amor venha penetrar corações e nós possamos, ó Pai, ajudar uns aos outros e o teu nome ser glorificado, Pai. Eu te agradeço. Naamã foi ajudado pelo profeta, mas ele foi ajudado pelos seus amigos, que os encorajaram a obedecer o direcionamento do profeta. Nos ajuda, Senhor, a ser aquele amigo que vai encorajar os nossos irmãos, ó Pai, na fé, ó Pai querido, a eles continuarem obedecendo o direcionamento profético sobre a vida deles, para que a história deles seja mudada. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém. Que essa palavra venha falar ao teu coração, que você possa compartilhar com seus contatos, com seus amigos, que você possa compartilhar com seus contatos essa mensagem. Talvez alguém que esteja passando por um momento difícil, que não sabe o que fazer, e talvez essa palavra venha de encontro com eles. Eu sou o pastor Éder Pimentel. Esse foi o culto da manhã. Não tivemos tinha alguns levitas que falaram: pastor, vamos fazer um louvor lá na igreja. Um irmão, né, fez uma cirurgia essa semana e queria, o Carlinhos, fez uma cirurgia essa semana e queria ir ontem para a igreja para preparar lá o altar, preparar a parte de conexão de câmera, de som, para fazer o culto lá pela igreja. Mas fiquei com temor, falei: não, vamos ficar na obediência, vamos ficar em casa, vamos ficar guardado em casa todo mundo, e Deus vai dar a vitória. Ore por nós, meu irmão, ore por nós, para Deus nos ajudar nesta hora. A igreja está fechada, nós, infelizmente, vivemos na dependência de ajuda, de dízimos e ofertas, e estamos na dependência do Senhor. Vou falar de coração aqui para você que pode ajudar a igreja. Qual igreja? A sua igreja, essa igreja que você congrega aqui em Barueri, na Rua Pirâmides, número 120. Você que puder ajudar, depositar, transferir um valor na conta da igreja, nos ajude, meu irmão. Eu vou tá pedindo para minha esposa estar passando o número da conta da igreja no Banco Bradesco. Se você puder, amém. Eu agradeço de coração mesmo, né, com toda ajuda, todos os irmãos que puderem depositar o seu dízimo, depositar a sua oferta, porque a igreja não para, irmão. Esse mês
consegui pagar uma parte do aluguel, já venceu um outro aluguel do Galpão das Crianças, né? R$ 4.000. Falta uma parte do aluguel da igreja. Já conversei com o proprietário, mas estou crendo no milagre. Estou crendo que Deus vai nos socorrer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te honre, que Deus te abençoe, né? Se houver algum interesse de algum irmão em ajudar, nos chame em particular, nós vamos passar o número da conta, né? A minha esposa está aí. Amor, passa o número da conta aí da igreja, né? Se você puder ajudar. Hoje, às 6 horas da tarde, vou trazer uma outra palavra aqui. O culto vai ser aqui hoje. Amanhã pertence a Deus, mas se continuar dessa maneira, amanhã vai ser aqui também. Pastor, vamos fazer. Os irmãos queriam fazer lá. Eu falei, não quero expor ninguém, meu irmão. Não quero expor ninguém. Vamos acreditar, né, que Deus vai soprar o vento dele em nome de Jesus. Pastora Val, muito obrigado, querida. O vento do Senhor vai soprar e vai jogar para longe essa enfermidade e o nome do Senhor vai ser glorificado. O banco é Bradesco, está aí, agência 3895. A conta é 4001, dígito 0. Tem o CNPJ da igreja aí. Se você puder, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, meu irmão, porque estou aqui, trancadinho em casa, mas estou clamando a Deus, estou em comunhão com a minha família e estou clamando pela nossa igreja. Clamando. Sabe, Deus quer tratar com o povo, meu irmão. Deus quer tratar com o mundo. Acorda, rapaz. Deus quer tratar com o mundo. Ainda dá tempo. Deus quer tratar com o mundo. O Senhor Deus quer tratar com o mundo, com as nações. Nós temos que entender isso. Não dá para brincar. Pastor, a situação vai melhorar do coronavírus? A minha fé é que melhore. Mas, meu irmão, Jesus está voltando. As coisas estão piorando. Eu não sou nenhum economista, mas o dólar passou de R$ 5. Tudo isso, irmão, é cenário para a volta de Jesus. Sabe, é cenário para a volta de Jesus. A igreja tem que estar unida. Unida como? Partindo o pão, dividindo cesta básica, ajudando os irmãos, pagando uma conta aqui, pagando ali, socorrendo uma família aqui, socorrendo. Isso é igreja, esse é o propósito da igreja. Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, sabe? Cuidar de quem realmente precisa, cuidar daquela família que está desempregada, passando um processo, o marido desempregado, a esposa desempregada, ajudar. Esse é o processo. O Senhor tem nos ensinado como igreja a fazer isso. Eu tenho compartilhado isso com a nossa igreja, com os nossos irmãos, para a gente ajudar mesmo, sabe? Semear o pão, às vezes pagar uma conta aqui, ajudar ali. Deus paralisou o pecado, é verdade. É verdade, até as baladas. Mas, pastora Val, a senhora acredita que lá onde matou no Paraisópolis, 10 pessoas que crucificaram os policiais e tal, teve pancadão essa noite? Teve pancadão, meu. Fizeram o pancadão do funk essa noite. Sabe, é difícil. O povo tem que acordar. Nós temos que acordar, meu irmão. Deus está tratando com o povo. Nós temos que acordar. Temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Temos que buscar o Senhor, pastora Débora. Temos que buscar a pastora Suzana, Claudine. Nós temos que orar. Sabe, eu levantei essa madrugada para orar, meu coração apertado mesmo, sabe? Apertado com temor mesmo, e fui clamar nos pés do Senhor. A gente tem que orar. Apóstolo Lucimário, um beijo no teu coração, guerreiro. Nós temos que clamar como igreja rema do Senhor. Temos que orar.
Sabe, Jesus está voltando, meu irmão. Todos os sinais estão acontecendo aí. Todos os sinais estão acontecendo. Nós temos que buscar a Deus. Não importa como está a tua vida hoje. O Naamã estava leproso. O Naamã aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 5, estava leproso. Sabe, estava fedido. Nos dias antigos, sabe como que ele tinha, com os leprosos tinham que fazer? Eles tinham que andar com um sino. Os leprosos, nos dias de Jesus, antes de Jesus, nos dias aqui do profeta Eliseu, sabe como que um leproso tinha que andar na rua? Ele tinha que andar com um sino, balançando, um sino balançando. Leproso, leproso, leproso. Imagina que vergonha terrível. O homem ia andando na rua, a pessoa com lepra ia andando, ela tinha que bater um sino e falar, leproso, todo mundo saía correndo, todo mundo saía de perto. Todo mundo saía de perto. Sabe, além de ser uma doença, sabe, de vergonha, a pessoa ficar descaracterizada, parecia, sabe, um bicho. Ela tinha que avisar por onde ela passasse para ninguém chegar perto. Leproso, leproso, leproso. Ô meu irmão, se Deus curou uma pessoa assim, e curou muitos nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, sabe, se o Senhor curou uma pessoa assim, o que Deus não pode fazer hoje por você? O que o Senhor não pode fazer pela sua vida agora. Agora, eu estou sem relógio aqui. O que Deus não pode fazer agora por você, meu irmão? Deus pode, Ele pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Abre o coração para acreditar, abre o coração para crer. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, já não tinha nenhum valor para a sociedade. Uma pessoa com lepra nos dias de Naamã, ele ainda tinha uma posição social, mas uma pessoa comum não tinha valor nenhum, estava excluído da sociedade. Principalmente na nação de Israel, estava excluído. Mas Deus se compadeceu. Jesus veio para aqueles que não são, Ele veio para aqueles que não têm, para confundir os que têm. Sabe, abre o teu coração nesta manhã. Você não está desamparada, você não está sozinha, você não está sozinho. O amor de Deus está sobre a tua vida, o amor de Deus está sobre a sua casa, o amor de Deus está sobre as suas famílias, o amor do Senhor está sobre a sua vida. Você não vai ficar desamparado. Rogério, você não vai ficar desamparado. Pastor Fábio, você não vai ficar desamparado. Pastora Suzana, você não vai ficar desamparado. Pastora Valquíria, você não vai ficar. Os seus filhos não vai ficar desamparado. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar, pastora Valquíria, que a cura do Senhor Jesus, pastora Valquíria, vai entrar na mente de uma pessoa dentro da tua casa. Em o nome do Senhor Jesus, pastora Valquíria, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que a cura do Senhor agora, nesta manhã, a cura do Senhor venha sobre a sua casa, pastora Valquíria, e vai entrar na mente de uma vida, de uma ovelha amada, dentro da sua casa agora, pastora Valquíria. Eu profetizo em nome de Jesus, que esse moço seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Sabe, o psicanalista, o psicólogo do seu filho é Jesus Cristo de Nazaré. Que ele seja curado agora. Em nome de Jesus eu declaro. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, creia. O nosso Deus, meu irmão, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus que sara. O profeta Eliseu, ele nem foi lá orar, ele liberou uma palavra. Ele liberou uma palavra para Naamã. Vá lá no rio, peça para ele, falou para o empregado, fala para ele lá, ir lá no rio Jordão e ele mergulhar.
Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Ó, meu irmão, hoje Deus pode curar. Eu oro pela tua casa agora, que a cura do Senhor venha e o nome do Eterno seja glorificado. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Éder Pimentel, sou um pastor aqui na cidade de Barueri, um servo de Deus. Nós estamos aqui na rua Pirâmides, número 120, o bairro é Vila Porto, Barueri. A nossa igreja fica no portão dos fundos do Corpo de Bombeiros aqui de Barueri. Por enquanto nós não vamos ter culto, mas os nossos cultos são às segundas-feiras às 8 horas da noite, quarta-feira 3 horas da tarde, sexta-feira 8 horas da noite, domingo às 10 da manhã e às 18 horas. Por enquanto, o culto está sendo agora online. Se você puder, salva aí o nosso contato. Hoje, domingo, daqui a pouco, o culto 6 horas da tarde, vou trazer uma outra palavra para os irmãos aqui. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, que Deus honre a sua casa, que Deus te guarde de toda epidemia, de toda situação, em nome de Jesus. Um beijo enorme no coração de todos vocês, fiquem todos na paz gloriosa do Senhor. Muito obrigado, de coração mesmo, muito obrigado todos que estão assistindo agora a palavra, de coração mesmo, muito obrigado pelos meus amigos, pelos meus irmãos em Cristo, muito obrigado de coração mesmo, por tantas pessoas estarem aqui com a gente aqui nessa hora. Que Deus honre vocês poderosamente essa semana que se inicia. Que o Senhor honre vocês poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, 6 horas da tarde, nós vamos estar aqui para glorificar o nome do eterno Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Se você puder, dá mais um compartilhar aí, em nome do Senhor Jesus.